A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 18. Depois de deixados por Gerião no oitavo círculo, os poetas chegam ao Malgebolg. Descrita por Dante, essa seção do inferno é dividida em 10 fossas concêntricas, onde são castigados os fraudulentos. Na primeira estão os sedutores e na segunda os aduladores. Nelas as almas andam sem parar em filas opostas e são açoitadas por demônios. Os poetas veem Jasão, herói grego que roubou o Velocino de ouro, e outros sedutores como ele. Entre os aduladores encontram Alessio Interminelli e veem Thaís, a cortesã grega. Este lugar do inferno é chamado de Malgebolg. As pedras dali têm cor de ferrugem, como os muros que o cercam. Bem no meio desse campo maligno, há um vão que se abre na forma de um largo e profundo poço, de cuja estrutura se falará adiante. Tem forma de círculo, do alto do despenhadeiro até o fundo, dividido em 10 fossas concêntricas. Cada uma delas é protegida por fossos, que guardam seus muros como se fossem castelos, cujo acesso se dá por elevadiças. Assim, na base da rocha, pedras se projetam como pontes, que ligam uma fossa à outra até terminarem no fosso central. Apeamos ali, do dorso do Gerião. O poeta pegou o lado esquerdo e eu o direito. Do meu lado, vi novas cenas piedosas, novos tormentos e novos verdugos, dos quais a primeira fossa estava repleta. No fundo estavam os destituídos de tudo, os pecadores, que do centro da fossa vinham com o rosto virado em nossa direção, igual aos romanos, indo e vindo, disciplinados como soldados, pela ponte próxima à Basílica de São Pedro, no ano do jubileu. Dante fala do ano de 1300, quando houve a indulgência plenária instituída por Bonifácio VIII, que consistia em visitar a Basílica de São Pedro e os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, atravessando-a muito ordenadamente. Uns com a face voltada para o castelo de Santo Ângelo em direção à Basílica e outros voltados para o monte Gianicolo. Sobre a tétrica pedra, vi demônios cornudos com olhos e vergalhos, chicoteando-lhes cruelmente por trás. Ai, como gemiam ao levarem nos calcanhares as primeiras varadas. Nenhum deles, por isso, esperava a segunda ou a terceira. Caminhava, bati os olhos num dos condenados e rapidamente disse: "Não é a primeira vez que vejo aquele ali." Para lembrar-me dele, parei, e o doce guia deteve-se comigo e assentiu em recuar um pouco. Aquele açoitado acreditou que se esconderia de mim, baixando a cabeça. Isso, porém, foi-lhe de pouca serventia, porque disse: "Ó, tu cujos olhos miram o chão, se as feições que carregas não são falsas, és venedico catianemico. Mas o que te traz aqui, as doloridas chibatadas?" E ele a mim: "A contragosto falo, forçado por tuas palavras, que tão claras fazem recordar o passado. Fui aquele que levou a própria irmã, Gisolabella, a satisfazer os desejos do marquês, episódio indecente que se conta de muitas formas. Mas não sou o único entre os bolonheses que choram por aqui. Ao contrário, há muitos deles nessa fossa. Não encontrarás entre os rios Savena e Reno, em Bolonha, tantos lábios capazes de dizer sipa. No dialeto bolonhês significa seja, vá, como aqui. E se disso queres provas, lembra o quanto somos avaros." Enquanto falava, um demônio lhe deitou o açoite e disse-lhe: "Vaza, rufião, aqui não há biscateiras." Reuni-me novamente ao meu guia. Poucos passos adiante, chegamos ali, onde uma ponte de pedra se projetava do despenhadeiro. Subimos sem esforço e viramos à direita e por ela saímos daquela fossa eterna. Quando estávamos no alto, acima do vão que dava espaço para ir e vir dos condenados, o guia disse: "Para, e faz de modo que cada rosto destes mal-nascidos se guie pelo teu. Não vês ainda a face deles, pois marchamos na mesma direção." Do alto da velha ponte olhávamos os passos daqueles que vinham pelo lado oposto ao nosso, no lombo dos quais o vergalho feria igualmente. E o bom mestre, sem que eu perguntasse, me disse: "Olha ali aquele grandão cuja pena não o faz chorar. Que feições nobres ainda conserva. É Jasão. Coragem e astúcia privou os Cólquidas do Velocino de ouro.
Ele passou pela ilha de Lemos, depois de as corajosas e desapiedadas mulheres matarem todos os homens. Ali, com gestos e palavras delicadas, enganou Isifile, a jovenzinha que antes havia ludibriado todas as outras. Deixou-a na ilha, grávida e sozinha, e por tal culpa foi condenada a esse martírio. Como outro, pelo mesmo motivo, Medeia o vinga. Medeia também foi abandonada por Jasão. Com ele está aqui quem os outros seduz, e isso é o que basta saber sobre a primeira fossa e aqueles que aqui penam. Já estávamos ali onde o estreito caminho cruza os muros da segunda fossa, que são a base do arco que ali se sustenta. Ouvimos então os gemidos das almas da segunda fossa, onde chafurdam o nariz e estapeiam-se a si mesmas. As paredes dali tinham muito mofo, por isso exalavam um fedor tão denso que agredia olhos e nariz. Era tão profunda que não se via onde terminava, dali onde estávamos. Era preciso, para enxergar o fundo, ir até o alto do arco. Fomos até lá, então, de onde vi gente atolada no esterco, movendo-se como estivessem numa latrina. Então, procurava algo ali embaixo. Vi um condenado com a cabeça coberta de tanta merda que não dava para saber se era leigo ou clérigo. E ele mesmo gritou: "Por que metes esse olho gordo só em mim e não nos outros?" E eu: "Porque, se não estou enganado, já o vi com os cabelos enxutos. És Alessio Interminei, da cidade de Luca. Por isso te encaro mais do que os outros." E ele, então, batendo na própria cachola: "Me afundaram aqui, por causa da bajulação. Serva da qual minha língua foi, sem nunca se fartar." Depois disso, o guia disse: "Espicha o rosto mais à frente, para que os teus olhos alcancem aquela imunda e descabelada dona que ali se arranha com as unhas cheias de merda, ora agachando-se, ora levantando-se. É Thaís, a putana, que respondeu ao seu amante quando esse disse: 'Achaste graça nisso?' Graça demais. E aqui saciamos a nossa visão."